Olá, seja muito bem-vindo ao canal do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Nesse vídeo nós vamos continuar nosso estudo semanal sobre os temas evangélicos trazidos por Jesus quando esteve entre nós. Convido-os então a me acompanhar em uma prece. Senhor Deus, Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, estamos na sua presença neste momento para agradecer, Senhor, tudo aquilo com que tem nos ajudado, para pedir, Pai, que neste momento nos auxilie na correta compreensão dos ensinamentos de Jesus, na correta compreensão das leis divinas, para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, nos melhorando e melhorando todo o planeta Terra. Muito obrigada. Nosso tema de hoje está no capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm o coração puro. Vamos focar hoje nos itens que tratam de pecado por pensamentos e da verdadeira pureza. Qual é o nosso entendimento sobre esses assuntos? Sabemos qual é a verdadeira pureza? Que atitudes são importantes observarmos para identificar se possuímos ou não a verdadeira pureza? Faz parte da nossa natureza pensarmos nos nossos pensamentos? E refletir sobre o que eles contam sobre nós? São pensamentos que demonstram que temos virtudes ou eles demonstram que temos defeitos? E depois de identificar, trabalhamos para mudá-los? Com que frequência? São muitas perguntas para respondermos hoje, não? Então vamos lá? Certa vez, Jesus foi convidado a jantar na casa de um fariseu. E o fariseu ficou chocado com Jesus, porque ele não lavou as mãos antes de jantar. Jesus, identificando o que se passava no íntimo do fariseu, se posiciona. Vocês, fariseus, colocam grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos seus corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Está registrado em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Primeiro, vamos entender alguns pontos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, guardiões dos ensinamentos que estavam na Bíblia. Eles eram os responsáveis por estudar, interpretar e repassar os ensinamentos das Escrituras para o povo. Naquela época, poucos sabiam ler. Então era o papel dos fariseus interpretar a lei e ensinar ao povo. Mas, com o passar do tempo, os fariseus passaram a dar mais importância às leis que tratavam das práticas exteriores do que aos ensinamentos morais. Ou seja, dar mais importância às leis civis do que às leis divinas. Quando o fariseu convidou Jesus à sua casa, o que ele esperava? Que Jesus seguisse os ensinamentos que ele, fariseu, ensinava ao povo. Mas Jesus aproveita para chamar a nossa atenção à verdadeira pureza. A pureza moral, a elevação da alma. Ela não é demonstrada por sinais exteriores. Jesus também vai dizer, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem. O que sai da boca é que o macula.
O que entra pela nossa boca, se nos alimentarmos, por exemplo, com as mãos sujas, pode fazer mal sim ao nosso corpo físico, com certeza. Pode até levá-lo à morte? Sim. Mas o nosso corpo físico é temporário e ele não é a nossa essência. Mas e o que sai da nossa boca? O que sai da nossa boca demonstra exatamente o que se passa em nossos corações, em nossas mentes. Demonstra aquilo que nós somos. O que sai da nossa boca é força palpitante e vai propagar o bem ou o mal, conforme a natureza daquilo que emitirmos. Jesus nos ensina, portanto, que é com isso que nós temos que nos preocupar. Reflitamos. Por que será que os ensinamentos bíblicos foram se deturpando? Quando nós encarnamos, nós passamos a perceber o mundo que nos rodeia através dos nossos 5 sentidos. E o que é mais fácil para nós percebermos? O que a pessoa faz ou o que a pessoa pensa, o seu íntimo? Claro que é o que a pessoa faz. É mais fácil, pois a gente pode ver, a gente pode ouvir. É mais fácil perceber e é mais fácil controlar. Então foi o que aconteceu com os judeus, com os fariseus. Com o passar do tempo, eles foram desprezando os verdadeiros mandamentos de Deus para se concentrarem nas práticas e nos regulamentos que os homens tinham instituído. E passaram, inclusive, a ser muito rígidos na observância desses regulamentos. Então, eles se iludiram e passaram também a se considerar quites com Deus apenas por executarem essas práticas. Enquanto eles se conservavam internamente exatamente como eram, eles interpretaram a lei de forma que Deus não exigia mais do que isso, que se cumprissem os rituais externos. Por exemplo, o lavar das mãos, fazer a circuncisão, não trabalhar aos sábados. Justamente porque é mais fácil observar, é mais fácil praticar do que se reformar moralmente. Com certeza é mais fácil lavar as mãos do que tirar o mal do nosso coração. E eles foram se convencendo e convencendo ao povo de que isso era suficiente. Jesus veio então mostrar que não. Mas será que isso aconteceu apenas com os judeus? Jesus veio, mostrou que não era isso, mas o próprio cristianismo passou por isso. Com a manipulação dos homens nas religiões também cristãs, os principais ensinamentos morais de Jesus também ficaram para segundo plano. Hoje, muitos cristãos, a exemplo dos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas práticas da moral. E a essas adições feitas pelos homens que a lei de Deus, que Jesus faz referência quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Precisamos tomar cuidado com o ambiente em que vivemos, com a cultura, com o que nos ensinam, e usar o bom senso para avaliar o que fazemos, mesmo que seja o que está sendo ensinado pela sociedade ou pela religião. Nós podemos achar normal algum comportamento que é praticado, podemos achar adequado, mas precisamos estar sempre conscientes e pensar no que fazemos. Os costumes mudam, pois as sociedades ainda estão evoluindo, mas as leis divinas são imutáveis, já que são perfeitas. O objetivo da religião qual é? É conduzir o homem a Deus. Ora, como que o homem chega a Deus? Tornando-se perfeito, o mais perfeito, claro, que o homem consegue ser. Então,
toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. E então não serve de nada uma religião que vai apoiar sua crença na eficácia dos sinais exteriores, pois não está tornando o homem perfeito. Muitas vezes eles não mudam nada internamente e não impedem, inclusive, que se cometam adultérios, preconceitos, ofensas, agressões, que se levantem calúnias, que causem danos ao próximo, seja no que for. Então não basta ter a aparência de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. A verdadeira religião não incita o mal de forma alguma. Toda religião em que o homem o julgue poder se apoiar para fazer o mal é falsa ou está falseada em seu princípio. Toda religião que permite que se crie o ódio contra pessoas, contra qualquer tipo de grupo, vai criar supersticiosos, fanáticos, hipócritas e não homens de bem. Qualquer religião que incita preconceito contra outra religião também não está fazendo bem. Está causando discórdia, a raiva, o mal. Jesus, quando veio entre nós, nos ensinou o quê? A tolerância, a caridade, o perdão e o amor. Jesus também disse: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Embora Jesus esteja usando a palavra adultério, não é no adultério que vamos nos deter aqui, mas sim substituir pelo significado que o próprio Jesus atribuiu em outros momentos do seu discurso, quando, por exemplo, se referiu à humanidade como raça adúltera. O sentido era o de pessoas que praticam todo tipo de mal. Entendido isso, o que fica claro? Que quando pensamos em algo errado, impróprio, já erramos. Nossa, não podemos nem pensar em fazer algo errado? Na verdade, podemos, tanto que pensamos, mas não deveríamos. Como Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele permite que pensemos e até que façamos coisas impróprias. Mas Jesus está nos ensinando que só o pensar já nos trará consequências. No nosso dia a dia, esquecemos disso e damos pouquíssima importância aos nossos pensamentos. Menos importância do que esse assunto merece. Por isso é tão importante esse ensinamento de Jesus que estamos lendo hoje. A verdadeira pureza não está somente nos atos. A verdadeira pureza está no nosso pensamento. Aquele que tem puro, de fato, o coração, nem sequer pensa no mal. Faz sentido? Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão: nós vamos então sofrer consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Pergunta importante para a nossa reflexão, não? Mas será que não produz mesmo nenhum efeito? Poxa, por exemplo, se eu pensar em passar no semáforo, no vermelho, ou se eu pensar em pegar o celular e olhar uma mensagem que eu ouvi o bip que chegou enquanto estou dirigindo, eu vou receber uma multa? Não. No plano físico, entendemos que isso não vai acontecer. Mas Jesus nos afirma nessa frase que pelo pensamento já pecamos. Então como que funciona?
Primeiro nos lembremos, nós somos seres espirituais. Estamos encarnados, sim, vivendo a vida atual na matéria, mas somos imortais. O pensamento ainda é mistério para a ciência, mas no livro A Gênese temos alguns esclarecimentos sobre como o pensamento age no plano espiritual. E apenas ao pensarmos, já agimos nos fluidos espirituais. Então, sim, sofremos as consequências de um pensamento mau, pois, embora nenhum efeito aparente produza de imediato no plano material, produz efeitos no plano espiritual. O pensamento atua sobre os fluidos, assim como o som repercute no ar. Ao falar, imediatamente há uma ação no ar, que faz com que você possa escutar o que eu digo, mas nós não vemos. Ao pensar, acontece a mesma coisa com o pensamento sobre os fluidos, mesmo que nós não percebamos. Sabedores disso, precisamos prestar mais atenção nos nossos pensamentos, analisar o que pensamos, agir sobre eles. Nós fomos criados para evoluirmos para a perfeição. Muitos de nós nos desviamos do caminho reto, percorrendo o caminho do mal. Mas podemos agora agir e retomar esse caminho da perfeição, identificando os nossos pensamentos. Todo pensamento mau, portanto, resulta de uma imperfeição da alma. Mas se eu tenho desejo de me melhorar, mesmo esse mau pensamento se torna uma ocasião de eu me adiantar. Se eu atuar sobre ele, se eu repelir com energia, não cedendo ao mau desejo. Se a pessoa ainda está no mal, ela tenta praticar o pensamento da forma que veio. Se não consegue, muitas vezes é simplesmente porque não deu certo, houve algum impedimento. Nesse caso é o que Jesus está nos ensinando. Ela é tão culpada quanto seria se tivesse praticado o ato, pois o seu pensamento, o seu desejo era de executar aquela ação. Mas, ao reconhecer esses pensamentos, se tomamos consciência deles e queremos mudar, nos melhorar, já estamos tendo um progresso. Então, enquanto existe o mal na plenitude da sua força, ao pensarmos o mal, nos identificamos com ele e queremos praticá-lo. Nesse caso, há muito trabalho ainda a ser feito. Mas se temos os pensamentos maus e já o repelimos, já há um progresso realizado, já estamos no caminho. E se nem pensamos o mal? Aí sim, aí o progresso já está realizado. Deus, que é justo e bom, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade decorrente, então, dos nossos pensamentos. Por isso, a consequência dos nossos pensamentos é individual, levando em consideração todos esses fatores. Fica claro, portanto, que para saber se o nosso coração é puro, temos que conhecer o nosso pensamento. Os ensinamentos de Jesus são práticos. Precisamos, então, colocá-los em ação no nosso dia a dia imediatamente. Respondemos às nossas perguntas iniciais? Sim. A verdadeira pureza, então, é a interior, a do coração elevado moralmente. E para sabermos se o nosso coração é puro ou não, basta nos observar nossos atos, nossas palavras e, principalmente, nossos pensamentos. Pensarmos sobre nossos pensamentos é importante. Podemos nos dedicar um pouco mais a isso. Eles vão nos mostrar quem verdadeiramente somos, se já temos virtudes ou se temos defeitos para corrigir.
Que possamos sempre nos lembrar que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e que temos a capacidade de diferenciar o que é bem e o que é mal. E diferenciando, agir sobre eles de forma que nós nos melhoremos sempre, um pouquinho por dia. Deus nos auxilia nessa jornada, nós não estamos sozinhos. Muito bem, agora então vou convidar a todos vocês para que façamos uma pequena vibração, para que possamos, além de receber a ajuda que precisamos, também nos doar, praticando então a caridade. Convido os que fechem seus olhos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de entender um pouco mais sobre os nossos pensamentos e agora aplicando a nossa energia, a nossa vontade sobre os nossos pensamentos. Vibramos inicialmente pelos nossos familiares, primeiro com aqueles que conosco convivem diariamente sobre o mesmo teto, para que haja cada vez mais respeito, harmonia, crescimento, tolerância, amizade e amor. Vibramos também por aqueles familiares que fazem parte da nossa família estendida, mas que também estão conosco nessa jornada terrena, para que tenham coragem para as suas tribulações, para que superem os seus desafios diários com mais segurança e firmeza. Vibramos também, Senhor, por alguém em especial que sabemos estar passando por grandes dificuldades, sejam elas físicas, morais, espirituais. Pedimos, Pai, que nossas vibrações possam levar conforto, possam levar coragem para superar todas as adversidades que estão enfrentando neste momento. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos um pouco daquilo que Jesus veio e nos ensinou. Que esse conteúdo possa ser internalizado em nossas mentes e corações, para que a cada dia consigamos praticar um pouco mais, seguindo o seu exemplo. Muito obrigada. Agradecemos a atenção de vocês e desejamos a todos um ótimo dia, uma ótima semana.